Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para corrigir e comentar as provas da UFMS que foi realizada no final de semana passado aí. Então, bora pro vídeo logo após a vinheta. Muito bem, a primeira questão de física então era essa questão 36, que falava o seguinte: no filme Passageiros, 2016, com Jennifer Lawrence e Chris Pratt, há uma cena na qual o protagonista se envolve em uma enrascada. Ele fica à deriva no espaço fora da nave, indo em direção ao motor da nave. Apesar do desespero da situação, ele joga um objeto com determinada massa na direção do motor. Ao realizar uma força e empurrar a peça na direção do motor, a peça também exerce uma força sobre ele, fazendo com que ele se mova na direção contrária do motor, safando-se desse perigo. Vamos imaginar que o protagonista tenha uma massa de 150 kg. 150 kg, imagino que é por causa do traje, né? Então vamos lá, ó. Você tem aqui a pessoa, confie na ciência, essa é a massa de 150 kg, vamos fazer certinho, né? Bonitinho. Então tá aqui meu protagonista. Ó, que chique! Tá aí. Então tá aqui. E a peça tem uma massa de 100 kg. Ele se desloca segurando a peça a uma velocidade de 3 metros por segundo em direção ao motor. Então vamos pensar que aqui está a peça. Essa aqui é a peça. Ele mais a peça, ele então com 150 kg. A peça com 100 kg está se deslocando, por exemplo, para a direita, a 3 metros por segundo. Beleza. Com qual velocidade ele precisa jogar a peça na direção do motor para que ele se mova em sentido oposto ao que estava se movendo, com velocidade de 1 metro por segundo? Então ele vai, depois de arremessar a peça, se mover a 1 metro por segundo, porque ele arremessa a peça na direção do motor. Aqui eu estou pensando que o motor está aqui para a direita, tá certo? Então ele vai arremessar essa peça com essa velocidade que eu vou chamar de V'. Legal? Muito bem. Aqui é o seguinte: como existe a interação apenas entre ele e a peça, né, a força trocada entre ele e a peça, considerando esse sistema da pessoa com a peça, eu tenho aqui um sistema isolado de forças externas. E, portanto, eu vou ter aqui a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final, então, após ele ter jogado a peça, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Essa igualdade é uma igualdade vetorial, mas como tudo está acontecendo na mesma direção, eu vou dar um tratamento escalar adotando o sentido positivo para a direita. Assim sendo, a velocidade que está para a esquerda aqui, ó, eu vou colocar um sinalzinho de menos. E assim, a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então nós vamos ter o seguinte, ó. No final, eu tenho a massa dele, vamos pensar que ele é o corpo 1 e a peça é o corpo 2, tá certo? Nós temos no final M1 V1' mais M2 V2', né? Esse aqui é o V2'. Pronto. Esse aqui é o V1'. E no início, o V1 e o V2 são iguais porque eles se movem com a mesma velocidade. Então, no início eu tenho a massa dele mais a massa da peça juntos se movimentando com essa velocidade V1 e V2, que eu vou chamar simplesmente de V. Beleza? Vamos substituir os valores. A massa dele é 150. A velocidade V1' aqui é menos 1. Mais a massa da peça é 100 kg. O V2' é o que eu quero descobrir. A soma das duas massas, 150 mais 100,
250 vezes a velocidade, que é 3. Beleza, nós vamos ter aqui menos 150 mais 100 V2' igual a 750. Passo menos 150 para o outro lado, ele vai somando 750 mais 150, 900, e, portanto, eu tenho uma velocidade aí da peça que foi arremessada de 9 metros por segundo, o que dá aí a alternativa correta, a alternativa E, de energúmeno. Isso aí, galera. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão de física, essa aí, fala o seguinte. Um grupo de estudantes propôs construir uma jangada de garrafas PET de 2 litros para manter objetos flutuando. Para testar o protótipo que iriam construir, eles decidiram que tentariam manter uma caixa de 80 kg com metade de seu volume fora da água. Ou seja, metade para fora, metade para dentro, né? Colocando a jangada abaixo da caixa. A caixa possui as seguintes dimensões: 0,4 de largura, 0,4 de profundidade e 0,25 de altura. Quantas garrafas PET de 2 litros no mínimo são necessárias para manter a caixa com metade de seu volume fora da água? Para fins desse cálculo, desconsidere o peso da garrafa e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Vamos esquematizar a situação aqui. Ó. Eu tenho uma caixa, tá aqui. Embaixo dessa caixa, nós vamos colocar um monte de garrafa PET aqui assim. Ó. Eu não sei quantas garrafas PET serão colocadas, mas eu sei que vai ficar metade dessa caixa aqui para dentro do líquido. Quando você mergulha essa caixa no líquido, você vai ter aqui a força peso atuando, peso da caixa, e você vai ter nessa caixa o empuxo exercido pelo líquido, pela água, né? Para cima. E como isso daqui está flutuando, o empuxo tem que ser igual à força peso na caixa. O empuxo é dado pela densidade do líquido vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. O que é o volume de líquido deslocado? O volume do corpo que está mergulhado, ou seja, metade do volume dele aqui, mais o volume das garrafas PET que a gente tem aqui. O peso é a massa vezes a gravidade. Bom, G de um lado, G do outro, eu posso cancelar. Nós vamos ter o seguinte aqui, ó. O volume de líquido deslocado, então, eu vou colocar aqui, ó. É a metade do volume da caixa, vamos pôr assim, meio vezes o volume da caixa, mais o volume das garrafas PET. Beleza? Isso é igual a massa. Legal. Vamos lá. Densidade do líquido. É a água, né? 1000 kg por metro cúbico. Eu vou deixar assim, ó, 10 a terceira. Qual que é o volume da caixa? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer essa continha aqui, ó. O volume da caixa é igual. Você tem 0,4 por 0,4 por 0,25. É só multiplicar as três medidas, né? 0,4 por 0,4 por 0,25 vai dar 0,04 metro cúbico. Eu vou deixar assim, ó, que o volume da caixa, então, é igual a 4 vezes 10 a menos 2 metro cúbico. Beleza? Como aqui eu tenho metade do volume da caixa que está submerso, né? Vou ter 10 a terceira que multiplica 4
vezes 10, aliás, 4 não. Já vou multiplicar por meio, vai ficar a metade de 4 vezes 10 a menos 2, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2, mais o volume das garrafas PET. Qual que é o volume das garrafas PET? É o número de garrafas que eu quero saber vezes 2 litros, né? Só que eu não posso usar litros aqui, né? Eu tenho que deixar em metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 10 a terceira litros, né? Então, 2 litros, que é uma garrafa PET, vai ter um volume de 2 vezes 10 a menos 3, né? É o inverso aqui. Então, N vezes 2 vezes 10 a menos 3. Isso é igual à massa. Qual que é a massa? 80 quilogramas. Maravilha, você pode fazer aqui a distributiva, mas eu não vou fazer isso, eu vou passar o 10 a terceira dividindo lá. Ó. E aí nós vamos ter o seguinte, o que está aqui dentro do parêntese, eu deixo aqui, ó. Isso é igual a 80 dividido por 10 a terceira, ou 80 vezes 10 a menos 3. Opa! Se eu tenho 10 a menos 2 aqui, ao invés de 2 vezes 10 a menos 2, vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 3. Vamos transformar isso? Por quê? Porque eu tenho 10 a menos 3 multiplicando em todos os termos. Aí eu posso cancelar, porque tem do lado esquerdo e do lado direito, né? Ó. Ah, professor, aí sim, hein? Ó. Então vai ficar aqui n vezes 2 igual o 20 que está aqui vai passar subtraindo. 80 menos 20, 60. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 2, 30. E tá aí, galera. São necessárias no mínimo 30 garrafas para construir a jangada do jeito que ele quer aí. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Questãozinha legal essa aqui. Muito bem. Bora lá para a próxima então. Lembrando, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que eu vou responder. Muito bem, a questão 38 fala assim: Cícero, toda manhã, fazia seu café fervendo água em uma velha chaleira elétrica de 500 watts. Vamos anotar esse dado aí. A potência dessa chaleira é de 500 watts. Sempre antenado nas redes sociais, ele ouviu dizer que poderia economizar energia se trocasse sua chaleira elétrica de 110 por uma nova de 220 volts. A informação dizia que, se ele alimentasse uma chaleira elétrica de 220 com 110 volts, a potência consumida pela chaleira seria menor. Acreditando na informação, Cícero comprou uma nova chaleira 220, de mesma potência que sua antiga. Ao fazer seu café no dia seguinte, ele percebeu que a água demorava mais tempo para ferver. Cícero decidiu então medir quanto tempo era necessário para ferver 1 litro de água nas duas chaleiras, e a partir dessas medidas estimar o consumo de energia. Considerando que, para fins de estimativa, que o calor específico da água é 4.000 joules por quilograma grau Celsius, a densidade da água é 1 kg por litro e a temperatura da água inicialmente era 25 graus Celsius, qual foi o consumo de energia e quanto tempo gasto se comparado à chaleira antiga? Se você olhar nas alternativas, ele não está querendo saber quanto tempo gasto, ele só quer uma estimativa do tempo gasto em comparação com o que ele gastava antes. Ó. A chaleira nova consumiu 4 vezes menos energia e gastou 4 vezes mais tempo. Consumiu 4 vezes menos energia e 2 vezes mais tempo. Então ele só quer saber um comparativo. Então a ideia é a seguinte, eu tenho uma chaleira de 500 watts, a chaleira antiga, que era uma chaleira que tinha que ser ligada numa DDP de 110 volts. Aí ele vai lá e compra uma nova chaleira, que vai ter a mesma potência, só que ela é 220. Ou seja, os dados nominais, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. A chaleira antiga
tinha como dados nominais 500 watts, 220 volts. A chaleira nova também é de 500 watts, só que ela foi projetada para ligar no 110 a antiga, né? E a nova 220. Isso aí. A chaleira antiga dele era projetada para ser ligada numa tomada 110 e a nova para ser ligada no 220. Essas são as especificações das chaleiras. O que isso significa? Que se eu ligar a chaleira antiga na tomada 110, então a potência será de 500 watts. A nova potência, a mesma coisa. Se eu ligar a potência, se eu ligar essa nova chaleira no 220, ela vai dissipar os 500 watts. Acontece que ele está fazendo o seguinte, ele está pegando essa chaleira nova e não está ligando no 220, ele está ligando no 110. Então, não vai ser 500 watts, vai ser uma nova potência que eu preciso descobrir. Qual vai ser essa potência? Vai acontecer o que com essa potência? Vamos pensar o seguinte, que a potência é a DDP ao quadrado pela resistência. Professor, por que você escolheu essa formulinha aqui? Porque se eu pego um aparelho que foi projetado para funcionar no 220 e ligo na tomada 110, eu não estou mudando as características físicas do aparelho. Eu estou mudando as condições na qual ele está sendo ligado. Então a resistência elétrica desse aparelho continua a mesma. A resistência vai se manter. E se a resistência se mantém, a potência é diretamente proporcional ao quadrado da DDP. O que eu estou fazendo com a DDP de 220 para 110? Eu estou reduzindo a DDP 2 vezes. Se eu reduzo a DDP 2 vezes, a potência vai reduzir 2 ao quadrado vezes. Por quê? Porque o U está elevado ao quadrado. Então a nova potência, essa potência aqui, P', vai ser a potência que eu tinha antes, dividido por 4. Quer dizer, seria 500 dividido por 4, 125 watts. Mas eu nem preciso desse valor, tá? Eu só preciso entender que a potência vai ser 4 vezes menor, tá? Ok. Agora, ele está querendo ferver 1 litro de água. Independentemente do tipo de chaleira que ele vai usar, ele vai ter que usar a mesma quantidade de energia. Porque a energia para aquecer a água de 25 para 100 graus Celsius, a chaleira vai transformar a energia elétrica em térmica, e assim a quantidade de calor vai depender da massa de água, do calor específico, da variação de temperatura. A água é a mesma, é o mesmo 1 litro de água, variando a temperatura de 25 até a fervura, 75 graus Celsius. Então a energia elétrica gasta é a mesma. A energia elétrica gasta na chaleira antiga é a mesma energia elétrica gasta com a chaleira nova. Agora, a energia é o produto da potência pelo tempo. Não é isso? Então eu tenho a potência nova pelo tempo da nova. Então, o que tinha na chaleira antiga? 500 watts. Né? Você tinha uma potência que eu vou chamar aqui de P, delta T da antiga. A potência da nova, tá aqui, ó, não é a potência antiga dividido por 4? Põe assim, ó, P sobre 4. Delta T da nova. P de um lado, P do outro, cancelou. Passa esse 4 para o outro lado multiplicando e eu tenho o seguinte. Com a nova chaleira, ele vai gastar 4 vezes mais tempo para ferver a água do que com a chaleira antiga. Então eu tenho a mesma quantidade de energia sendo gasta, só que um tempo 4 vezes maior. Isso está na alternativa C, né? Ó, a chaleira nova
consumiu a mesma quantidade de energia e gastou 4 vezes mais tempo do que a chaleira velha. Concluindo, ele foi tolo de fazer essa troca, né? Foi tolo. Só gastou mais tempo para fazer a mesma coisa. Beleza? Muito bem. Bora para a nossa próxima questão. E tá aí a questão 39. Sonorizadores são ranhuras feitas no asfalto das rodovias para que, quando um veículo passe, um som seja produzido. Marcelo, ao passar com seu carro sobre um desses sonorizadores, a 72 km por hora, percebeu que o som emitido era exatamente um Lá de 440 Hz. Ele percebeu que poderia tocar diferentes notas variando a velocidade com que passava pelo sonorizador. Qual a velocidade para que o som emitido seja um Mi, ou seja, 330 Hz? Considere a velocidade do som como sendo de 300 metros por segundo. Então vamos lá, ó. Ele está com uma velocidade inicialmente aí de 72 km por hora, que eu vou colocar aqui 20 metros por segundo. Legal? Ok. A frequência aqui que está sendo emitida é de 440 Hz. Beleza. Você tem aqui a velocidade do som, que é de 300 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade do carro, né? Ele quer saber a velocidade do carro para emitir uma nova frequência. Ó. Vou chamar de F1, a nova frequência eu vou chamar de F2. Para que ele produza, então, 330 Hz. Vamos pensar o seguinte, ó. Você tem aqui, no solo, as ranhuras que ele está falando aí, né? São ranhuras feitas no asfalto. Então tem uma ranhura aqui, uma ranhura aqui. Quando a roda passa por essa primeira ranhura, eu vou ter um som emitido. Quando passa pela segunda ranhura, eu tenho outro som emitido. Entre um som e outro, né, o intervalo de tempo entre um som e outro vai me dar um período. Eu preciso saber quanto tempo ele leva para percorrer isso daqui. O intervalo de tempo para percorrer essa distância aqui, que eu vou chamar de D, equivale a um período da oscilação dessa onda. Tá, mas como é que eu acho esse período, professor? Você não tem a frequência? Na situação 1, o período é o inverso da frequência. Tá, então, o período vai ser 1 sobre 440 Hz. Ah, beleza, professor. Segundo. Aí eu vou usar aqui, ó, a velocidade do carro é a distância que ele percorre entre duas ranhuras pelo tempo, que é o período. Então, você tem aqui 20 metros por segundo. É essa distância, 1 sobre 440. Passa isso multiplicando, a distância entre as ranhuras vai ficar 20 sobre 440. Corta um zero aqui com um zero aqui, isso aqui vai dar 1 sobre 22 metros. Legal. Aí eu vou ter uma nova velocidade, que é o que eu quero descobrir. Eu vou ter um novo período também. O novo período, chamado de período 2, é 1 sobre F2, ou seja, 1 sobre 330. E a nova velocidade vai ser a mesma distância, dividido agora pelo outro período, T2 aqui. Bom, como eu chamei V1 e V2, né, vamos chamar de V, não V', né, V1 e V2 para ficar mais organizado aqui. É o meu toque, gente. Tem que deixar certinho aqui. V1, aí beleza. É a mesma distância, o sonorizador é o mesmo, ele só vai mudar a velocidade do carro. Então você vai ter aqui essa distância, que é 1 sobre 22 sobre o T2, que é 1 sobre
330. E assim, essa velocidade V2 vai ser 330, né? Extremos pelos meios, ou que nem a tia ensinava no fundamental, né? Barrigão, barriguinha. 330 dividido por 22. Legal? Então, isso aqui vai me dar, então, 15 metros por segundo. E olha que miserável ordinário. Ele coloca na letra B 15 quilômetros por hora. O cara vê o 15 aqui, beleza, a letra B. Não, não é a letra B. Porque a gente está trabalhando com o sistema internacional aqui. Eu tenho que transformar isso daqui, né? Ó, multiplica por 3,6. E o que nós vamos ter aqui é 54 quilômetros por hora, dando aí a alternativa E e não a alternativa B. Beleza? É isso aí. Muito bem, galera. E vamos para a nossa última questão. Uma questãozinha aí de eletrostática e fala o seguinte: considere duas cargas elétricas, Q1 e Q2, ambas com massas M1 e M2 de 10 elevado a menos 5 kg. A carga Q1 foi colocada em um ponto próximo à superfície da Terra e a carga Q2 foi colocada em um ponto próximo à superfície de Marte. Nos pontos onde foram colocadas as cargas Q1 e Q2, existe um campo elétrico uniforme vertical e ascendente de intensidade 10 a sexta newtons por coulomb. Vamos anotar isso, né? M1, M2, 10 a menos 5 kg. O campo elétrico, que é uniforme aí, tem intensidade de 10 a sexta newtons por coulomb. Sabendo que nessas condições as cargas estão em equilíbrio e considerando que a aceleração da gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração da gravidade de Marte é aproximadamente 38% da gravidade da Terra, então seria 3,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Os valores das cargas Q1 e Q2 e seus sinais são respectivamente. Vamos pensar assim, ó. Primeiro tá aqui na Terra. Ele fala que coloca aqui, ó, a esferinha bem pertinho aqui da superfície da Terra. Bom, nessa esferinha nós temos a força-peso atuando, que atua sempre apontando para o centro da Terra, e ele fala que o campo elétrico ele é vertical e ascendente, né? Para que essa carga fique em equilíbrio, eu tenho que ter uma força elétrica para cima, assim, tá? Essa carga que é colocada aqui na Terra é a carga Q1, né? Deixa eu ver se tá vendo, tal, é isso aí. Q1 foi colocada na Terra, então Q1 está aqui. A força elétrica tem que ser igual à força-peso para que essa carga fique em equilíbrio aí próximo da superfície da Terra. Força elétrica, como calcula? Força que entra, professor. Isso, Q1 vezes E. E o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. E como está na Terra, né? Gravidade na Terra. A carga Q1 eu quero descobrir. O campo elétrico é 10 elevado a sexta. A massa aqui é a massa M1, mas é tudo igual, né? 10 a menos 5. Veja que está tudo no sistema internacional. Não preciso mexer em nada. A carga Q1, então, vai ficar 10 a menos 5 vezes 10, 10 a menos 4. Passo 10 a sexta dividindo. E assim a carga Q1 tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 10, né? Ó, coulombs. Tá aí. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que se a força elétrica tem que apontar para cima para equilibrar o peso e o campo elétrico é para cima, é porque essa carga é necessariamente uma carga positiva, tá? Ela tem que ser positiva,
Porque se a força tem o mesmo sentido do campo elétrico, a carga em questão, a carga de prova, é uma carga positiva. Belezinha? A mesma coisa vai acontecer quando estiver lá em Marte, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui está Marte. Você tem a carga Q2 aqui. É a mesmíssima coisa. A força elétrica para cima, equilibrando o peso que está para baixo. Só que agora o peso é diferente, né? Porque a gravidade marciana é diferente da gravidade terrestre. Você tem um campo elétrico vertical para cima, o uniforme, né? Que vai gerar essa força elétrica para cima. Então, a força é igual ao peso. Você vai ter Q2 vezes Z, M2 vezes o G em Marte. E aí vai ficar Q2 vezes 10 a sexta igual 10 a menos 5 vezes a gravidade marciana, que é 3,8. Portanto, Q2 vai ficar 3,8 vezes 10 a menos 11 coulombs. Passo 10 a sexta dividindo, né? E é isso aí, ó. Ambas são positivas. Então, Q1 é 1 vezes 10 a menos 10, positiva, então a letra A já posso cancelar. Letra B, 1 vezes 10 a menos 9, não, está errado. Letra C, 1 vezes 10 a menos 10, positiva, ok. A carga Q2, 3,8, 10 a menos 10, não, tem que ser 10 a menos 11. Q1 igual a 10 coulomb, não, já era, vai ficar aqui a letra E, né? Ó, 1 vezes 10 a menos 10, positiva. E 0,38 vezes 10 a menos 10 está certo, né? Porque se eu passo a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 0,38. Diminuir aqui, aumento 1 lá no expoente, vai dar menos 10 coulombs. E é positiva também. Né? A alternativa correta é a letra E, de energúmeno. É, isso aí, galera. Beleza, moçada? Espero que eu tenha te ajudado aí, tá? A compreender, então, as questões, beleza? Manda esse vídeo aí, compartilha esse vídeo para alguém que você sabe que fez a prova, que tá querendo saber aí, né? Às vezes errou, quer saber por que errou, como é que deveria ter feito o exercício. É sempre bom a gente pegar ali e trabalhar os nossos erros, né? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, que você ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, eu trabalho com aulas particulares, preparando vários estudantes do Brasil aí para prestarem os seus respectivos vestibulares. Eu trabalho com listas de exercício personalizadas, tá certo? E se você quiser mais informações, é só entrar em contato comigo pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Um abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu!